Bom dia, hoje é dia 10 de abril de 2020, o meu 29º dia de isolamento social. Faz hoje exatamente 4 semanas que estou em casa, com escassas e rápidas saídas. Tenho estado a trabalhar a partir de casa, o meu trabalho assim o permite, e assim irei continuar, pelos vistos, até final do ano letivo. Não tem sido fácil este isolamento social, apesar de eu até me dar bem por casa, não sinto tanta necessidade de sair quanto outras pessoas, mas é complicado saber que não estamos em total segurança do ponto de vista da saúde em fazer a vida que fazíamos antes. Isto vai levar a algumas mudanças, provavelmente na nossa maneira de interagir uns com os outros, mas sobre isso espero falar numa próxima oportunidade. Hoje eu gostava de vos falar sobre as nossas férias. Muito provavelmente alguns já tinham planos para esta Páscoa. E o título deste vídeo até é Onde é que ias passar a Páscoa? Eu digo ias porque provavelmente quase ninguém vai passar a Páscoa onde pensava há talvez há um mês, alguns talvez há 3 semanas, ainda estavam com ideias de que poderiam passar a Páscoa onde pensavam que iam passar a Páscoa, mas pouca gente, tirando alguns inconscientes que optam na mesma por furar a quarentena e ir para o Algarve nesta altura, quase ninguém vai passar a Páscoa onde pensava passar. Provavelmente nenhum de nós, ou quase nenhum de nós, vai passar as férias de verão onde pensava passar. Porque apesar de aparentemente não estar tão mal quanto pensávamos, quanto eu pensava que iria estar nesta altura, vamos ver os próximos dias que números trazem. Números sim, porque os infectados e os mortos, infelizmente, para o público em geral, já não são pessoas, são números, infelizmente. Já começam a ser tantos, apesar de aqui em Portugal os números não serem tão trágicos quanto a Itália, Espanha, França, Estados Unidos, Inglaterra e outros países. Os mortos já passam a ser meros números, infelizmente. Claro que para cada pessoa que morre é uma vida que se perde, uma alma que parte deste mundo, não sei como, não sei qual é o seu estado espiritual, e certamente muita dor causa às suas famílias. Mas, como ia dizer, espero que estes números, um pouco mais animadores, no meio desta tragédia, possam indicar que o pior já passou. Tenho sérias dúvidas do que o pior já tenha passado. E mesmo que o pior aparentemente tenha passado, provavelmente não vamos poder fazer aquela viagem que gostaríamos de fazer, passar as férias naquele sítio que gostaríamos de passar. E tudo isto nos fala de algo que nós devemos ter bem consciência. Da falibilidade dos projetos humanos. Tiago fala-nos sobre isso na epístola que ele escreve. Fala do perigo de fazermos planos sem contar com um fator muito, muito importante. Com o fator mais importante, que é Deus. Então, diz ele assim, em Tiago 4,13. Aí agora vós, que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade e lá passaremos um ano e contrataremos e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã. Porque que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Em lugar do que devias dizer, se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isto ou aquilo. Ou seja, nós não sabemos se vamos fazer uma determinada coisa ou não. E a expressão bíblica, quando nós planeamos fazer algo, é se vivermos, se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isto ou aquilo. É assim que devemos falar. Porque não é a nossa vontade que determina todas as coisas. Vejam como um simples
e invisível e microscópico vírus conseguiu mudar todos os nossos planos. Eu, felizmente não me sinto muito defraudado quanto às minhas férias, porque, enquanto professor contratado, nunca posso marcar as férias com muita antecedência, porque nunca sei se o meu contrato vai ser até o final do ano, se vai ser até maio, se vai ser até junho, e não sei quando é que posso tirar férias. Isso causa algum transtorno aqui em casa, porque a Cláudia normalmente tira as férias quase, quase sempre muito próximas de um ano para o outro. Já sabe que no último fim de semana de agosto não pode tirar férias, mas sabemos, ela sabe mais ou menos quando é que pode marcar férias. Eu não sei. Portanto, não tinha tirado férias ainda, não sabíamos onde é que íamos passar as férias, por isso não sinto tanto isto quanto outros que já tinham férias, se calhar bem caras, marcadas para este próximo verão. E provavelmente não vão poder gozar essas férias. Causa transtorno. Ou seja, os nossos planos podem sair completamente furados. Certamente, algumas pessoas já faziam planos sobre, digo, por exemplo, no desporto, já faziam planos sobre o próximo campeonato da Europa. Já teriam bilhetes, já teriam planeado muita coisa em torno disso. Ou dos Jogos Olímpicos, que também seriam neste verão, em Tóquio. Mas tudo isto, nada disto se vai concretizar. E isto diz-nos muito sobre o quão fracos nós somos. O quanto frágeis são os nossos planos. Porque tudo pode ser furado. Mas, felizmente, há alguém cujos planos não saem furados. Nunca. Nunca é surpreendido com nada. Sabe, desde o início, o que é que vai acontecer no fim. E é nele que nós devemos confiar. É nele, é sempre tendo este fator, o fator Deus, devemos ter sempre em conta quando fazemos os nossos planos. Se Deus quiser, se Deus permitir. Isto é usar uma linguagem bíblica. É usar uma linguagem racional. Usar uma linguagem que eu vou fazer isto. Tens a certeza de que vais? E é triste, muito triste, que eu tenho assistido, quando alguém refere até amanhã, se Deus quiser, muitas vezes estas frases, já aconteceu comigo, são confrontadas com um certo tom, com expressões com um certo tom de gozo. E se Deus não quiser? Porque há esta mentalidade em muitas pessoas de que eu faço aquilo que eu quero. Eu consigo. Eu não preciso de Deus para nada. Basicamente, muitas pessoas fazem de si próprios o Deus da sua vida. Isso é errado, porque somos falíveis. Muitas coisas que nós pretendemos fazer, acabamos por não as fazer. Ou porque, entretanto, mudamos de ideias, ou porque as circunstâncias da vida nos impedem de o fazer. Mas Deus tem um plano. Tem um plano que idealizou desde a eternidade passada. Ainda antes que o homem tivesse pecado neste mundo, ainda antes que Adão e Eva tivessem pecado, Deus já tinha idealizado um plano. Um plano para resgatar o homem do seu pecado. Deus, desde a eternidade passada, tinha preparado o Senhor Jesus Cristo para morrer a morte que nós merecíamos. Porque o pecado que nós cometemos, o pecado que Adão e Eva cometeu, o pecado que nós cometemos, gera a morte. A Bíblia diz que o pecado, sendo consumado, gera a morte. A Bíblia também diz o salário do pecado é morte. A consequência do pecado é morte. Morte não só física, mas morte espiritual. Morte significa separação. No final de tudo, a morte, o pecado vai gerar a morte espiritual, a separação eterna de Deus. E quem vai passar toda a eternidade longe de Deus não tem grandes palavras de esperança para dar a essas pessoas. As pessoas que partiram para a eternidade sem Deus, sem se reconciliarem com Deus.
vão passar toda a eternidade longe de Deus. E, portanto, só há um lugar longe de Deus na eternidade, que é o inferno. Eu não desejo que ninguém passe toda a eternidade longe de Deus. E Deus também não deseja. Deus quer que todos os homens se salvem. E por isso, como estava a dizer, desde a eternidade passada, preparou um plano. A morte do Senhor Jesus Cristo em lugar de cada um dos pecadores. Para os poder salvar. Porque Deus, ao entregar o Senhor Jesus Cristo para morrer no lugar de cada pecador, Deus pode agora salvar perfeitamente, pode justificar perfeitamente todos aqueles que pela fé se chegam a Ele. E atenção, o Senhor Jesus Cristo deu a sua vida pelos pecadores. A palavra de Deus deixa bem claro em que Deus justifica o ímpio. Deus enviou o Senhor Jesus Cristo para morrer pelos pecadores. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Não há palavras de esperança para quem não é pecador na palavra de Deus. Isto pode parecer um pouco estranho, mas é mesmo assim. Deus só justifica o ímpio. O Senhor Jesus Cristo só veio salvar os pecadores. O próprio Senhor Jesus Cristo disse que veio buscar e salvar o que se havia perdido. Ou seja, como entender estas expressões? Deus só pode salvar aquele que se sente perdido. Aquele que reconhece que é pecador. Aquele que reconhece que o seu pecado faz separação entre ele e Deus. E por isso, idealizou este plano. Este plano maravilhoso. Este plano todo sábio. Porque ele conseguiu desta forma conciliar a sua justiça e o seu amor. Deus poderia perfeitamente ser justo e dizer: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, separados estão de Deus, portanto, vão todos para o inferno. Ele estaria a ser justo. Não nos estaria a privar de nada que nós merecêssemos. Ele também poderia ser amor. Imaginemos que um dia Deus acorda bem disposto e diz: está tudo salvo, vai tudo para o céu, passar toda a eternidade comigo. Ele estaria a ser amor até um certo ponto, porque estaria a forçar algumas pessoas a passar toda a eternidade com ele, quando essas pessoas não quiseram nada com ele durante toda a sua vida. Mas podemos dizer, Deus era amor, porque perdoava a todos, salvava a todos, mas não estaria a ser justo. O diabo poderia, e com razão, dizer: tu não estás a ser justo. Porque estas pessoas vão ser salvas sem haver uma punição para o seu pecado. Portanto, Deus idealizou este plano. Como? Na cruz de Cristo. Ao entregar o Senhor Jesus Cristo para morrer a morte que nós merecíamos, Deus conseguiu, de uma forma sábia, todo sábio. Há uma expressão que eu gosto bastante, que é omnissapiência. Deus é todo poderoso, todo sábio, sabe todas as coisas, pode todas as coisas e é todo sábio também. Omnipotência, omnipresença, omnisciência e omnissapiência. Aqui vemos a sua omnissapiência. Como ele conseguiu, de uma forma tão admirável, conciliar a sua justiça com o seu amor, ao entregar o Senhor Jesus Cristo para morrer na cruz pelos nossos pecados. Morrer a morte que nós merecíamos. E celebramos, assinala-se hoje, a Sexta-feira Santa, em que nós podemos relembrar este ato de amor. O maior ato de amor alguma vez realizado em relação ao ser humano. E ali na cruz nós vemos a justiça reconciliada com o amor. Há um canto que eu gosto bastante e que eu cito muitas vezes, que diz: eis na cruz, em pleno acordo, a justiça com o amor. Eis ali como ele é justo e também é salvador. Como Deus o mal detesta, como ele ama o pecador. Belas palavras que expressam aquilo que Deus fez. Este plano. Este plano que não é como os nossos. Não é um plano que facilmente, devido às circunstâncias da vida, é obrigado a mudar. Não. Um plano que nunca saiu defraudado.
E agora, apesar de Deus nunca ver os seus planos defraudados, de certa forma tu podes defraudar este plano. Na verdade, não, mas há esta possibilidade, que é olhares para a cruz de Cristo, olhares para aquilo que o Senhor Jesus Cristo fez e não quereres saber. Dizeres, obrigado, é excelente, é isso que o Senhor Jesus Cristo fez, mas eu cá me arranjo. Eu sou bom, eu não preciso disso. É basicamente isso que tu estás a dizer quando tu rejeitas a obra redentora da morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo. É louco fazeres isto. Perante tudo isto que Deus fez, um plano perfeito, um plano acabado, não precisa de qualquer acréscimo, não precisa que tu faças nada a não ser dizer, obrigado, Senhor. Obrigado por o Senhor Jesus Cristo morrer pelos meus pecados e ressuscitar para a minha justificação. É tão simples quanto isto. Portanto, o meu apelo é, não esperes mais. Aproveita esta Sexta-feira Santa, como costuma chamar, ou Sexta-feira Boa, como dizem os ingleses, Good Friday. Apesar de, aparentemente, ser o fim, era o fim da esperança para muitos dos seguidores do Senhor Jesus Cristo. Pensaram, aquilo que nós acreditamos durante 3 anos morreu, e agora o que é que vai ser? Mas foi uma sexta-feira boa. Foi uma sexta-feira boa porque veio o domingo. E no domingo o Senhor Jesus Cristo ressuscitou. E por isso nós podemos ter a certeza de que Deus ficou satisfeito com o seu sacrifício ao ressuscitá-lo dentre os mortos. Por isso o meu apelo, já fiz várias vezes, e espero que tu que tiveste paciência para me ouvir durante estes quase 17 minutos, este vídeo vai um pouco mais longo do que aquilo que eu pretendia, mas acho importante falar destas coisas. O meu apelo é, uma vez mais, reconcilia-te com Deus. Como? Por meio da cruz de Cristo. Por meio daquilo que o Senhor Jesus Cristo fez na cruz. Portanto, aceita. Reconhece o teu estado de pecador. A tua necessidade extrema de te reconciliares com Deus. E aceita esta obra redentora da morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Aceita-o como teu único e suficiente Salvador. E assim, esta sexta-feira será uma sexta-feira boa. E toda a tua vida será boa. Não boa no sentido que as pessoas desejam. Sem problemas, sem doença, com prosperidade, nada disso. Deus não promete nada disso. Mas garante uma vida eterna junto com Deus. Este é o meu desejo para cada um de vocês que me ouve. E que o Senhor vos abençoe ricamente.